Vamos voltar para mais uma etapa. Então, vamos lá, gente. Mas o que é esse? Então, vamos lá. Gente, olhando então para pandemia, vamos dar uma olhada nesse vídeo, tá? E aí depois a gente faz uma leitura do que a gente conseguir aqui. Opa, peraí, acho que eu apertei demais. Nossa. Eu tô apanhando hoje, viu, gente? Desculpa aí. O pessoal da minha casa resolveu cantar bem atrás aqui da minha sala. Vocês estão vendo? Tem um negócio estranho aqui na minha tela. Eu tô vendo, professora. Ah, não, agora não. peraí. Vamos ver se vai dar aqui. Como será o mundo, a economia e o trabalho pós-pandemia? O professor Ladislau Dobor analisa o cenário atual e projeta as mudanças que, segundo ele, irão atingir todos os níveis da sociedade. Acabamos de lançar, pela editora do SESC de São Paulo, um livro interessante, que não é grande, não é para economista geral, mas que está pensando que transformações vêm depois do coronavírus, que mundo está emergindo. O ponto de partida é que não é só o coronavírus que estamos enfrentando. Estamos enfrentando um desastre ambiental planetário, estamos enfrentando uma desigualdade que chegou a níveis absolutamente absurdos, com 1% tendo mais do que os 99 seguintes, né? E gente que não produz, simplesmente faz aplicações financeiras, né? E nós estamos vendo transformações no nível do emprego, né? Cada vez menos o emprego formal, privado, né? No Brasil são apenas 33 milhões para 210 milhões de habitantes, né? O emprego formal, privado, carteira assinada, essas coisas. Estamos cada vez mais indo para o trabalho temporário, contrato por tarefas, uberização, terceirização e diversos sistemas paralelos. O trabalho está se transformando. A forma de exploração das pessoas está se transformando, né? Antes, através do salário base, se explorava essencialmente o pessoal que é empregado numa empresa, certo? Hoje se atinge todo mundo, porque qualquer família se endivida, por exemplo, na compra do crediário, na compra do cartão, ou no crédito que recebe do banco e coisa do gênero. Ou seja, a forma de exploração das pessoas se ampliou muito. Isso explica, inclusive, essa desigualdade crescente, né? Nós temos um caos financeiro generalizado no planeta, porque as empresas estão utilizando cada vez mais paraísos fiscais e estão fazendo especulação financeira, rende mais do que produzir. Isso está paralisando as economias. Não é só no Brasil, é no mundo todo, né? Então, na realidade, esse livro ele parte das transformações em curso, porque não é só o coronavírus se converge com a crise ambiental, com a crise da desigualdade, né? Uma crise social e política, e o caos financeiro, né? Essas quatro áreas geram um sistema absolutamente insustentável. Então, a gente busca quais são as transformações que estão se fazendo, que não é mais uma indústria 4.0, é muito mais do que isso, né? O conhecimento está se tornando o principal fator de produção, isso muda as coisas. O dinheiro não é mais material, é essencialmente imaterial e é emitido pelos bancos e não impresso pelos governos, né? Então, a ideia é a seguinte, não é só olhar, tipo, a indústria 4.0, o capitalismo está se transformando. É pensar que outra coisa está se formando. Na realidade, a hipótese é de trabalhar com outro modo de produção. O mundo realmente está mudando, temos que pensar nesses novos rumos.
O livro O Capitalismo se Desloca, Novas Arquiteturas Sociais, do professor Ladislau Dobor, pode ser acessado de graça em dobor.org. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Opa! Nossa, eu estou apertando as coisas aqui, não tem muito a ver. Embora, gente, ele tenha dado um cenário assim meio assustador, né? Ele fala que não é uma mudancinha, embora a gente olhe para algumas coisas. Ele diz que a gente está num momento de uma mudança muito estrutural, ou seja, são mudanças de base e que provavelmente já estavam acontecendo antes da pandemia. E ele fala muito dos aspectos macroambientais, né? Então, ele fala da forma como vai ser o emprego, que quem emite valor hoje não é o governo. Então, no passado, gente, vamos dizer assim, a riqueza de um país, de um povo, estava na mão do governo, daquilo que é o patrimônio de um país. Hoje, isso está na mão dos bancos. Então, ele está falando que está havendo uma mudança de formas, que até então a gente tinha uma sociedade, e que agora, com a pandemia, isso assim, veio para ser solidificado de uma vez. Então, a leitura do professor Dalbor, né, é uma mudança de macroambiente, de aspectos globais ou genéricos, e que daí vão começar a afetar mais nas especificidades das organizações. O que eu queria perguntar para vocês, assim, o que no ambiente interno ou no microambiente lá, de quem hoje está trabalhando, o que houve de mudança com a pandemia na vida de vocês, lá? Mas assim, em termos de vida organizacional. Vamos lá. Alguém pode falar? Pode ser qualquer coisa, professora, Qualquer coisa. dentro O do que nosso era ambiente. e não é mais, e agora provavelmente, né, alterou completamente, né? A professora, eu trabalho então em supermercado, né? Então, assim, dentro da empresa dos meus pais, eu vejo mudança em tudo, né? Tanto, nós não estávamos acostumados com essa questão de limite, né? De pessoas que antes era algo mais, assim, entrava, saía, né? Várias pessoas, agora nós temos que sempre estar nos preocupando com isso, nos preocupando na questão da máscara, que é algo que eu acho que eu nunca imaginei na minha Da vida, vida, né? Viver que mascarada. Eu e anotei assim, aqui, ó. situações assim complicadas, Então, porque, por exemplo, às vezes vai gente na loja sem máscara e a gente não pode deixar entrar, porque não pode mais, né? Já tem que ser algo que faz parte da gente e que não pode mais. isso foi É, incorporado no microambiente, que é no ambiente interno da empresa, mas isso também já passou a ser um aspecto legal. Isso também já está no macroambiente, né? Porque é uma determinação de uma lei, né? Então, não é só porque a empresa adotou como uma regra dela, né? A própria questão macroambiental foi alterada, né? exatamente. Então, eu coloquei aqui, a questão da higienização mudou, gente, radicalmente a forma como a gente lida com a higienização, como as empresas lidam com a higienização das pessoas, né? Isso é uma questão microambiental. Eu coloquei aqui as trocas, as interações humanas entre as pessoas, né? O fato de ter o distanciamento, o fato de não poder se tocar, porque isso é uma coisa muito presente na Era nossa muito cultura, comum, né, professora? muito comum, né? Na nossa cultura mesmo Sim. brasileira, latina, né? Dessa necessidade de chegar e abraçar. E quantas vezes eu cheguei e dei aquele abraço, encostei em pessoas assim, que estavam em outro setor, né? Hoje não, você não pode mais fazer. Hoje a gente até coça, né? Só de pensar. Era muito comum mesmo. E eu vejo assim,
assim, qualquer pessoa, né, professora? Às vezes, tipo, alguém que você ia cumprimentar, que você conhece, estava conversando com alguém, tipo, desconhecida e dava um abraço, dava oi, Apertava a cumprimentava de uma mão. maneira, assim. E hoje a gente mudou muito isso, né? Então, alterou nossas relações e interações humanas. Alguma outra coisa mais que foi muito marcante no ambiente interno? O uso da tecnologia, né, gente? Como a gente realiza muitas coisas que antes talvez não fosse adequado realizar, foi permitido. Isso daqui que a gente está fazendo, né? Isso era concebível há 6, 7 meses atrás. E, de repente, passou a ser alguma coisa aceitável e provavelmente vai alterar o macroambiente, ou o ambiente específico, vamos melhor dizer, das instituições de ensino. Vocês não acham? O que vocês pensam como estudantes? Isso não vai passar a ser mais normal do que era antes, o estudo à distância? Eu acho que a gente, tipo, vai continuar tendo aula, sabe? Mesmo tendo aula presencialmente, umas aulas ou outras ainda vão ser online, porque agora é o novo normal, né? Porque isso também foi interessante para os dois lados perceberam benefícios, não é? Tem benefício, gente, apesar das perdas, né? Mas a gente se adapta, né? Então, assim, é possível, sim, aquilo que não era possível, agora passa a ser, tá? Então, olha como um contexto que vem de ordem global altera o microambiente, altera o ambiente específico. As escolas, a área de educação vai ser radicalmente afetada. Ela vai mudar depois que passar o ambiente específico, ou seja, esse tipo de segmento de mercado, que é o mercado da educação, vai ser radicalmente afetado depois da pandemia, pelo uso da tecnologia. Não é verdade? Então, como essas questões amplas afetam a gestão das empresas, o futuro das empresas, os comportamentos das pessoas e por aí vai, tá? Essa era a reflexão que eu queria fazer com vocês sobre o poder, né, dessa questão do Covid no ambiente organizacional, tá? Gente, para a gente já ir encerrando, eu tenho uns slides mais aqui no final. Deixa eu... É que na minha tela aparecem muitas coisas que eu acho que não aparecem na tela de vocês. Esse assunto, ambiente organizacional, ele deu margem para alguns estudos na teoria da administração. E um dos estudos tem a ver com um conceito que é a tipologia das organizações. Quando para entender o que são as organizações, o que é esse ambiente organizacional, lá alguns anos, no início, né, da teoria administrativa, alguns pensadores começaram a fazer classificações de tipos de organização, tá? Separar, né, os diversos formatos, os diversos modelos de organização, tá? E aí isso está previsto na teoria administrativa. E aí eu vou passar aqui com vocês para a gente ter uma noção do que é isso, que é classificar ou separar modelos e modelos de organização, tá bom? As organizações podem ser classificadas por tamanho, tá? E tamanho tem a ver com desde o número de pessoas até o faturamento dela, tá? Tem empresas que são pequenas, mas que têm um faturamento bilionário, né? Não precisam de tantos funcionários para gerar, né, o lucro ou o resultado, mas elas faturam muito. Hoje, principalmente, as empresas startup de tecnologia, tá? Elas são enxutas nas suas equipes, mas elas movimentam milhões e milhões de dinheiro. Eu lembro logo lá no começo da pandemia, um exemplo que foi dado de como
esses aplicativos de teleconferência, como o Zoom, o Meet e outros aí, foi super valorizado, as ações deles estavam altíssimas. Alguns, eu não sei qual que foi, acho que foi o Zoom. Ele chegou a valer mais do que empresas aéreas, que a gente pensa que são corporações milionárias, né? Mas, assim, no momento em que você é proibido de viajar, que foi o que aconteceu lá no começo da pandemia, né? Os aeroportos foram fechados, as ações das empresas aéreas foi lá para o chão. E as ações das empresas de tecnologia de teleconferência cresceu pra caramba. Olha para você ver o que é a compreensão de tamanho, tá bom? Tipos de atividade. Tem empresas que são produtoras de bens, tem outras que são prestadoras de serviço. Meu pai, por exemplo, que tem o escritório, ele é prestador de serviço, tá? A Nestlé, ela faz produtos, ela é produtora de bens, de consumo. Elas também podem ser classificadas por raio de atuação ou abrangência. Elas são empresas locais, são empresas regionais, nacionais, multinacionais, transnacionais, que são formas de eu classificar o nível de abrangência. As empresas transnacionais, gente, são as empresas que elas não têm ela é dividida em diversos países. Ela faz uma parte do produto no Brasil, a outra parte em Taiwan e a outra parte na Itália. E aí junta, tudo é exportado e vai para um outro país para juntar e terminar o produto. Isso é uma empresa transnacional, ela está separada entre o mundo, vamos dizer assim, tá? E tem empresas que podem ser a partir de formas de propriedade. Ou elas são públicas, ou elas são privadas, ou elas são sem fins lucrativos. As públicas são as do governo, as privadas são todas as indústrias, empresas que têm um dono, né, um patrimônio privado, e tem as sem fins lucrativos, igrejas, clubes, sindicatos, eles não têm interesse de ter lucro, tá? O objetivo deles não é ter lucro. Bom? Aí tem uma outra classificação aqui, as empresas, as organizações coercitivas, utilitárias e normativas. As organizações coercitivas usam da força, do medo, da imposição, tá? Quem são elas? São as prisões, são empresas que trabalham, né, com essa questão relacionadas à imposição, ao autoritarismo, tá? Muitas vezes as organizações militares poderiam entrar aqui, dependendo, né, do grau de exigência, tá? As utilitárias são aquelas que a razão, né, principal é oferecer uma vantagem, né, para alguém, é ter utilidade social. E, geralmente, as empresas privadas, o comércio, são empresas do ramo de utilitários, tá bem? Depois tem as organizações normativas, são aquelas que objetivam orientar a sociedade, organizar, estão basadas em ideologias, em éticas, em convicções ideológicas. E aí estão igrejas, algumas universidades que são orientadas por preceitos religiosos, tá? Hospitais que também são orientados, universidades, escolas, algumas escolas têm preceitos religiosos, alguns hospitais também têm ideologia religiosa ou moral, e aí
segundo Etzioni, que é um dos pesquisadores nessa área de classificação das organizações, elas seriam consideradas como organizações normativas. Bom? Falamos da primeira, falamos da segunda. Aqui. E aí tem a classificação de Blau e Scott, tá? Que tem como principal elemento de análise da classificação dele em quem se beneficia com a organização. Quem ganha com elas, tá? Essa é a classificação dele. Aí eles fazem a seguinte classificação. Organizações de benefícios mútuos, tá? São aquelas que todo mundo ganha. Todos os participantes deveriam ter benefícios com ela. São cooperativas, associações de classe, sindicatos, consórcios, são tipos de organização que os beneficiados são todos os participantes, tá? Gente, nós estamos vendo o quanto de variação de tipos de organização existe, tá? Se a gente for pegar todas as classificações que a gente trouxe até agora, aqui, ó, desde tamanho, tipo, raio, forma de propriedade, aqui coercitivas, utilitárias, normativas, de benefícios mútuos, depois de interesses comerciais, que seriam as empresas privadas, que elas têm interesse na troca, né? Então, o principal beneficiário seriam os seus proprietários, os seus acionistas. Então, as empresas de interesse comercial são as empresas privadas ou sociedades anônimas. Na classificação deles também tem as empresas de serviço, que seriam aquelas que beneficiados são os seus usuários, as pessoas que usam dos serviços que são oferecidos. E aí ele coloca como hospitais, universidades, organizações filantrópicas, organizações religiosas, aí entra clubes, né? Outros tipos de entidade que o usuário é que ganha com a ação, a existência dessa organização. E uma outra classificação são as organizações de Estado, que quem tem que ganhar com a existência do Estado é o público em geral, e não o governante, tá, gente? Tem um erro aí quando é o governante que ganha o Estado. E aí as organizações de Estado são as organizações militares, jurídicas, de segurança pública, os correios, e aí vem hospitais públicos, tudo que é aquilo que é feito para o povo, que é público, que é do Estado, entraria como exemplo aí. Ok? Bom, pessoal, assim a gente finaliza o conteúdo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham absorvido o quanto é importante a gente entender o que é, né, o conceito de organização, o que são as organizações, o valor das organizações na sociedade de hoje, e também a questão do ambiente organizacional, que essas organizações elas não são uma coisa dura, fria, né? Ao contrário, elas são esse organismo, né, que tem regras internas, que tem características específicas, que é essa organização, esse microambiente, mas elas também são resultados de outros fatores, de outras forças, que a gente chama de macroambiente, ou fatores ambientais, ou fatores operacionais, que estão influenciando a dinâmica dessas organizações. Então, a complexidade que é entender uma organização, tá? Esse é o grande objetivo da nossa aula. Alguém quer fazer alguma pergunta, quer deixar algum comentário, alguma coisa nesse sentido? Tá tudo certo? Tá tudo bem, professora. Então tá jóia. Pra mim, Tudo bem, professora. Tá. Eu fiquei de ver com vocês a história como é que é mesmo? Do nosso seminário, tá?
Mas eu vou começar, como a gente já falou bastante, eu acho que vocês estão mais cansados. Na próxima encontro nosso, pessoal, eu começo falando do seminário. A gente separa os temas para vocês já irem estudando, já define a data certinho, faço as orientações, depois a gente entra no conteúdo da aula. Pode ser? Pode ser, professora. Pode ser sim, Beleza. professora. Tudo bem. Então tá jóia, tá? Hoje eu não vou deixar nenhuma atividade para vocês, tá? Como complemento da nossa aula, como foi da outra. Eu acho que a gente está bem hoje. Na próxima aula a gente vai ver mais algumas outras informações, porque tem conteúdo, tem bastante conteúdo, tá, gente? Tá bom, professora. Um beijo para todo mundo, um bom descanso, Beijo, bom professora. restinho de sexta aí para vocês. Beijo, professora. Obrigada. Boa Noite. Professora, a senhora vai querer falar comigo? Tchau, gente. Vamos, Beijo. Obrigada. Vamos conversar, Pan. Viu? Eu vou ficar aqui mesmo, então. Beijo. Gostei, então, gente. Beijo. Boa noite. Tchau, Eduardo. Ô, Pamela, aquela questão que a gente conversou, né? Eu terminei. Agora. Você tá bem? Tudo bem, a senhora também, também? Então, eu conversei eu terminei a aula da semana passada, que a gente estava, né? Eu falei, mandei um recadinho para os professores, porque eu tenho um grupinho só com os professores de RP. Gente, eu tô com o coração apertado, eu fiquei preocupada com a Pamela, porque assim, em nenhum momento eu tinha parado para olhar pelo seu prisma, né? Pelo seu ângulo. Falei, Jesus, o que a gente pode fazer? E aí os colegas começaram. Eu falei, então tá bom, gente. Então temos soluções, né? Depois eu fui falar com o diretor do departamento, né? E conversei com os outros coordenadores. O que ficou mais claro para mim e que na hora que a gente conversou eu não consegui parar para pensar. Você vai com essa turma até o 7º semestre. O 8º você volta para fazer que seria o primeiro ano. Essa formatura que essa turma sua for fazer, de baile, de festa, você pode pagar e participar. A festiva você pode pagar, tá? Nós já tivemos alunos que pagaram toda a formatura, mas não conseguiram entregar o TCC. Ele foi lá e participou da formatura, depois ele voltou e terminou o TCC dele. Ele ficou mais 6 meses na faculdade. E aí, você voltaria, né? Eles se formam no final do ano, você poderia fazer toda a festividade lá, mas aí você voltaria para terminar o primeiro semestre. Só que assim, a colação de grau, o diploma, ele só pode ser, é óbvio, né? Só pode receber no meio do ano, né? E aí sim você teria que fazer essa colação, e aí é uma opção sua. Você poderia fazer a colação interna, e aí é uma colação lá dentro do departamento, ou aí aguardar mais 6 meses para você fazer a colação com a turma que vai fechar lá no final do ano, entendeu? Foi esse o caminho que me deram, tá? Se vamos imaginar que você arrume um emprego em alguma coisa que precise urgente desse diploma, daí você vai ter que acionar essa colação no meio, entendeu? Daí teria que ser uma colação interna. O que eu ando percebendo é que o que vai acontecer no futuro da universidade é fazer colações mais coletivas. Ou seja, juntar comunicação com história e fazer um grande evento com mais alunos. Eu acho que quando você chegar na época da formatura, vai estar mais ou menos assim. Ainda não é, tá?
Então, pode acontecer que no meio do ano já exista uma colação de grau, aquelas da beca, tudo, que junte mais alunos de outros cursos para fazer a colação, entendeu? E aí você poderia também fazer, mas ainda não é, hoje ainda não é o que prevalece. Tá? Então, esses foram os caminhos, vamos assim, possíveis dentro da legalidade que a gente tem. Entendeu? Entendi. Mas só que, tipo, a parte de fazer Tá festiva, muito baixo, eu não estou escutando. a parte de fazer festiva e tudo mais, é como se eu só fosse convidada, né? Não, você vai ser Com meu nome chamado. normal. Ah, normal. Pode. Tá? E tipo Porque assim, é o baile de formatura, essas coisas, você sim. vai entrar no mesmo esquema. Porque Ah, ali entendi. A é única coisa é a colação. a colação que precisa ser, você precisa ter Depois, porque eu tenho que entregar tudo. toda a documentação autorizada. Tá, Entendeu? o TCC, então, o TG, no caso, eu faço Ah, junto com as meninas do meu curso, vai isso? fazer junto com a sua turma, você vai entregar no mesmo período. Depois você volta, faz o primeiro semestre, e aí você pode esperar mais 6 meses para fazer essa colação com essa turma que vai finalizar no final do ano, tá? Ou então, se existir uma colação coletiva com outros cursos, você faria essa colação coletiva com outros cursos. No meio do Entendi. ano. E a colação interna, no caso, é só pegar o diploma, no caso, Então, na a gente faculdade. tem uma cerimônia, entendeu? Ah, Tem uma entendi, cerimônia. que legal. Mas não é uma cerimônia como é a da colação, com beca, Sim, aquelas coisas tudo, entendeu? Mas sim, tem o ritual, vai pai, vai mãe, tem juramento, tem um punhado de coisa que também é feito. Só que é feito ali dentro do departamento, aham, claro. tá? Entendi, Aí entendi. a gente vai se adequando. Tem soluções, entendeu? Sim, claro, é porque aquele dia também a gente falou tanta coisa, daí nem, E né? aí eu falei, meu Deus, a gente estava falando do começo do curso, depois nós pulamos lá para o final do curso, É, não, mas agora ficou um pouco mais claro, sim, tá? com certeza. Então, se Aham. surgir essa história de baile, essas coisas, você pode ir. Você só não vai pôr a beca junto com as suas colegas. Não, tudo bem. Entendi. Entendi, professora. Muito obrigada, Ok? viu? Então tá, jóia. Beijo. Um beijão pra você, tá? Tchau, professora. Tchau. Agora eu tenho que sair aqui.